Olá, tudo bem, gente? Primeiro, já vou iniciar pedindo para você deixar o like nesse vídeo e se inscreve no canal caso você goste desse tipo de conteúdo. E hoje eu não ia gravar vídeo porque eu já gravei um vídeo ontem, mas eu lendo aqui uma parte do livro Evolução em Dois Mundos, achei tão legal que eu falei, nossa, eu preciso gravar um vídeo, nem que seja um vídeo rápido sobre isso. E o vídeo de hoje é sobre a lei da atração e o espiritismo. Sim, gente, a lei da atração e o que a literatura espírita fala sobre isso, né? E eu estou usando como base aqui o livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Gente, toda a linha de livros do André Luiz é incrível. Evolução em Dois Mundos eu já tinha lido antes, mas não tinha dado o valor que ele merece. Sinceramente, agora estou lendo de novo e está abrindo meus olhos, né? Já no primeiro capítulo, gente, a gente estuda aqui sobre fluido cósmico. O que seria o fluido cósmico? Gente, eu acho que é muito difícil de expressar com a linguagem que a gente possui, porque talvez não existam nomenclaturas que possam expressar a complexidade desses temas, né? Mas digamos assim, que o fluido cósmico é o fluido da fonte criadora, o plasma divino, né? Seria o próprio material de Deus. Não sei explicar, né? Mas eu imagino que seja assim. Se no início só havia Deus e ele criou tudo a partir do quê? A partir dele mesmo. Então, Deus está em tudo, está em todos, está em cada célula de cada corpo, está no mundo espiritual, está no nosso perispírito, está nos átomos que compõem os objetos ao nosso redor, está em tudo, né? E aqui no início do livro ele explica, né, o que é esse fluido. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Aqui a gente pode trazer, né, numa passagem onde Paulo, o apóstolo, diz que Deus seria o mar e nós somos os peixes. É como se... E o mar faz parte dos peixes também, né, gente? Porque o peixe ele é composto de quanto por cento de água? Nosso corpo é composto por 80, 90% de água, então... Enfim. Essa aqui, pelo que eu entendi, é a melhor forma que o André Luiz encontrou para tentar explicar para a gente o que é o fluido cósmico. Mas seria isso, o fluido cósmico está em tudo, está em cada átomo. E eu estava lendo o livro do Dr. Joe Dispenza, que se chama Você Sobrenatural. Se chama Se Torne Sobrenatural. E lá ele explica cientificamente como que cada átomo do universo é composto por algo que antes os cientistas achavam que ser um espaço vazio. Acho que eu já comentei aqui em outros vídeos, mas vou repetir. Tudo que é importante eu repito. O que os cientistas achavam que é espaço vazio, no final descobriu-se que não é, que na realidade é energia. Então, 99,9999999% de cada átomo é composto por energia. E apenas uma parcela muito pequena é realmente composto pelo que seria, né, os elétrons e os prótons. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, gente? Se cada átomo é composto por 99,99999% de energia e tudo é composto por átomos, sim, eu sou composta por átomos, esse copo aqui é composto por átomos, a água que está nele é composto por átomos. Isso quer dizer que 99,999999999% de todo o nosso universo físico é composto por energia. Sim, gente, isso quer dizer que quase tudo é energia. E aqui, associando com o que o André Luiz trouxe, o fluido cósmico é essa energia que está em tudo, está em
está na gente, está em tudo, né? E aqui ele fala sobre a cocriação em planos maiores e cocriação em planos menores. E eu trago isso, gente, porque tudo volta para isso, simples assim. Se vocês não entenderem a lei da atração, igual eu expliquei também separadamente os princípios herméticos, a lei do mentalismo, a lei da causalidade, da vibração, o que acontece? Você se torna uma vítima das suas próprias criações, porque você não entende como funciona e você não sabe controlar isso. Mas quando você entende, você aprende que você é co-criador da sua realidade e se chama co-criador porque a matéria-prima que você está utilizando para criar está vindo dessa fonte criadora, né, desse plasma divino. E você está se utilizando dela para criar, né, a sua realidade. Então, nós não somos criadores, nós somos co-criadores. E aqui ele explica o que é a cocriação no plano maior e no plano menor. A cocriação no plano maior, gente, é os espíritos que já estão num patamar muito mais evoluído que o nosso, eles conseguem cocriar, né, planetas, galáxias, sóis, sim, gente. Tanto que dentro do espiritismo tem esse senso comum de que o Jesus Cristo é o governador do nosso sistema solar, acho que da nossa galáxia, né? E que ele participou também da criação do próprio planeta Terra, né? Tanto que a Bíblia fala sobre isso também, que no início só havia Deus, havia Jesus, e Jesus participou ativamente na criação do nosso planeta. Por aí vai, e não vou entrar muito em detalhes, porque vai ter gente que, não, discorda disso, discorda disso. Eu vou só falar aqui sobre o que está no livro. Enfim, cocriação no plano maior é isso. Espíritos muito superiores a gente, que em algumas religiões são vistos como os arcanjos, né? Que estão ao lado de Deus. E em outras religiões tem outros nomes. Na religião hindu aqui ele fala o nome, mas eu já não consigo encontrar. Deixa eu ver. Devas, na teologia hindu, eles são chamados de devas. E nas religiões cristãs tradicionais, né, que a gente conhece mais no Brasil, são chamados de arcanjos. Eles simplesmente se utilizam desse plasma divino que está em tudo para criar essas criações maravilhosas, né? E existe uma coisa que chama cocriação em plano menor. E aqui ele diz, gente, em análogo alicerce às inteligências humanas que ombreiam conosco, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhes é própria, formando assim o veículo fisiopsicossomático em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, dentro das mesmas bases. Plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal, gerados pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos círculos inferiores e abismais, e que valem por aglutinações de duração breve no microcosmo em que estagiam sobre o mesmo princípio de comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. E ele fala aqui sobre o que eu falei, né, do átomo. Gente, só recentemente que descobriram que o átomo é 99,99% energia. E aqui no ano de 1958, André Luiz dizendo: cabe-nos assinalar desse modo que, na essência, toda a matéria é energia tornada visível e que toda a energia originalmente é força divina de que nos apropriamos para interpor os nossos propósitos aos propósitos da criação, cujas leis nos conservam e prestigiam o bem praticado. Enfim.
Então, gente, em 1958, André Luiz já estava falando pra gente que matéria é energia. Quando foi que os cientistas descobriram isso? Sei lá, não sei o ano exato agora, mas recentemente, nos anos 2000 para frente, descobriram esse fato que matéria é pura energia. E o que você pode entender sobre isso? Eu estou o tempo todo falando lei da atração, mentalismo, lei da atração, mentalismo, vibração, lei da atração, mentalismo. Porque é isso que vai definir como que a sua vida vai ser, tanto a sua vida no mundo físico quanto a sua vida no mundo espiritual. Ele não está dizendo que no mundo espiritual os lugares entenebrecidos e que são vistos como o inferno bíblico, ele não é um lugar criado por alguém chamado capiroto. Ele simplesmente é uma criação da mente das pessoas que estão ali naquele lugar. Da mesma forma que as civilizações e as sociedades aqui no mundo físico são um reflexo da mente das pessoas que estão juntas formando aquela sociedade, né? Não falei isso nos meus últimos vídeos? Mas eu reclamo tanto do meu país, mas o nosso país, né, a nossa cidade, ela é um reflexo das mentes das pessoas que estão ali. Mas quando a gente vai para o plano menor, que aqui é a cocriação em plano menor, né? Os espíritos superiores utilizam desse mesmo princípio para, igual eu falei, criar planetas, galáxias e sóis e por aí vai, né? Criar raças de seres vivos e por aí vai, raças físicas, né? Lembrando, espíritos, só a fonte criadora é capaz de criar, né? Então, os arcanjos, eles podem mexer ali no mundo físico, mas quem cria os espíritos que vão habitar aqueles corpos não são esses arcanjos, é a própria fonte criadora. Então, uma cocriação em plano menor ainda do que ele está dizendo aqui é a cocriação da nossa própria vida. Sim, gente. O princípio da correspondência, tudo é em cima, assim como embaixo, tudo é dentro como fora. Então, a minha realidade, a realidade da pessoa, Karina, é uma realidade gerada por mim mesma, né? Por isso que eu tenho que prestar atenção nos meus próprios pensamentos. Que uma cocriação em plano menor seria a criação de uma sociedade, seria a criação de um local, né, no mundo espiritual. Um local umbralino ou uma colônia espiritual. O mesmo princípio que cria um local como o dito inferno é o mesmo princípio que é utilizado para a criação de uma colônia espiritual, super top de se morar, tipo o nosso lar. E num plano menor ainda, é a nossa própria vida pessoal. Quem eu sou, como eu vivo, e por aí vai, né? Quais as situações que eu passo na minha vida. Muitas daquelas coisas são nós mesmos que atraímos por meio da nossa vibração e dos nossos pensamentos. Isso tudo, gente, é para mostrar para vocês novamente. Estou trazendo várias fontes, trazendo diferentes pontos de vista da ciência, de coisas já confirmadas por cientistas na atualidade, trazendo passagens bíblicas ditas por Jesus Cristo, né? Hoje citei do Paulo, apóstolo Paulo. Trago também literaturas espíritas para vocês entenderem que todo mundo está falando a mesma coisa. As mentes que criam a separação são mentes que não conseguem perceber que, na realidade, isso está em tudo e faz parte de tudo. Então, a lei da atração, ela está dentro do espiritismo também. Por meio aqui das obras do André Luiz, você vai ver isso em vários momentos, ele falando sobre como a mente pode causar doenças, como a mente pode fazer com que a pessoa passe por situações desejáveis ou indesejáveis, e por aí vai, né? Dentro das obras do Allan Kardec, você também consegue perceber isso indiretamente, mas consegue. E aqui no Evolução em Dois Mundos, de forma mais clara, ele falando em alto e bom tom que nós somos co-criadores, né? Em plano menor. Por quê? Porque ainda
não estamos tão elevados. Mas conforme a gente se eleva, a gente vai aprendendo a utilizar melhor da fonte criadora, né? Porque nós estamos utilizando disso o tempo todo, nós estamos cocriando o tempo todo, gente. O tempo todo, não tem como parar, não tem como parar de cocriar, não tem como falar, mas hoje eu não vou cocriar. Não, você está cocriando a sua realidade, está auxiliando a cocriar a realidade do seu macroambiente, né? Seria da sua cidade, do seu país e por aí vai, o tempo todo. Por isso que a gente volta também para Jesus Cristo. Qual é a forma mais efetiva de melhorar o planeta? É melhorando a nós mesmos, porque se dentro é como fora, em cima é como embaixo, eu primeiro me melhorando, eu vou estar auxiliando na melhora das outras pessoas, que eventualmente vai ajudar na melhora do meu macroambiente, a minha cidade, meu país. Isso aqui, né, novamente, só para trazer a associação, vocês entenderem que está dentro, né, da literatura, tem base científica, e quanto antes a gente entender isso, mais a gente pode viver a vida com mais tranquilidade, uma vida mais agradável, porque se estamos cocriando, qual é a vida que você deseja criar para você mesmo? No momento que você entende isso e você percebe isso, você também se torna muito mais cauteloso com os seus pensamentos, com as coisas que você está manifestando. E também você aprende a utilizar isso a seu favor, gente, porque não tem nada de errado de você querer manifestar coisas boas na sua vida. Tem gente que pensa assim, mas eu estarei sendo egoísta se eu manifestar abundância? Não, você não vai estar, porque a fonte criadora é abundância, tudo é composto por essa fonte criadora. E não existe falta disso no universo. Então, todos nós podemos cocriar a realidade que a gente desejar, sem necessariamente incumbir em prejudício para as outras pessoas. Muito pelo contrário. Quando você manifesta a realidade que você deseja e faz com que você se torne uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais satisfeita, as pessoas ao seu redor também vão sentir o efeito positivo daquilo, né? As pessoas da sua família, as pessoas da sua comunidade, por exemplo, você está manifestando abundância, logo você tem uma ideia de negócio, abre uma empresa e logo você vai começar a contratar pessoas e tudo mais, e a sua abundância financeira vai trazer abundância financeira também para outras pessoas que estiverem perto de você. Então não é errado se utilizar disso que está inato dentro de todos os espíritos para uma coisa positiva, né? E caso você queira mais saber como utilizar da lei da atração, eu tô um pouco gripada, gente. Querer saber mais como realmente utilizar isso para manifestar as coisas na sua vida, eu tenho outros vídeos aqui no canal só falando sobre isso. Hoje foi mais para trazer aqui a visão do espiritismo baseado nos livros de André Luiz, escritos pelo médium Chico Xavier, que na minha concepção é a maior figura espírita aí depois de Allan Kardec. Então, algo que a gente pode realmente saber, que a gente pode confiar, tá entendendo? Espero que vocês fiquem bem, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o comentário se vocês gostaram, se não gostaram, se concorda, se discorda. E fiquem com Deus e tenham um ótimo aí ano novo, né? Não sei quando você vai ver isso aqui, mas eu estou gravando no dia 27 ou 28? Deixa eu ver. Hoje é dia 27. Então tenham um ótimo ano novo e fiquem com Deus.